Olá! A Fórmula 1 está estudando as mudanças para 2021 e deve fazer testes já no ano que vem. É justamente disso que o Liguem Seus Motores fala hoje. Vamos dar muito palpite. Eu já começo pedindo para você curtir o vídeo e assinar o canal. Lembrando que a gente está em busca dos 100 inscritos para conseguir endereço personalizado aqui no YouTube. Também tem o Liguem Seus Motores lá no Facebook e no Instagram, nos dois como @Liguem Seus Motores. Qualquer coisa, dá uma espiada na descrição, tem tudo aqui para você ficar bem ligado nas nossas redes sociais. A Fórmula 1 sofreu algumas mudanças desde que foi comprada pela Liberty Media lá em 2017 e a categoria tem ainda mais uma outra oportunidade, já que no final de 2020 acaba esse pacto de Concorde atual e várias mudanças estão sendo estudadas para a partir de 2021. A primeira mudança clara foi a identidade visual, que veio no ano passado, e o formato da categoria pode ser drasticamente modificado com esse novo pacto de Concórdia. Tem gente opinando de tudo um pouco em vários veículos de comunicação, na internet, comunicação tradicional, aí, TV, rádio, papiro, o que seja, estão opinando. Hoje é o dia do Liguem Seus Motores opinar, vai falar um monte de coisa do que a gente pensa do que pode ser legal para a Fórmula 1 nos próximos anos. Bom, nesse vídeo tem muita coisa que está sendo discutida nas últimas semanas, tem opinião de outros jornalistas e tem muito da nossa opinião sobre quais devem ser os caminhos que a Fórmula 1 deve tomar ou podia tomar nesses próximos anos. Particularmente é um vídeo que eu gostaria de ter feito já há um tempo atrás e agora estou colocando ele em prática, né? Bora começar a falar disso aí. Eu vou por um ponto que é quase pacífico dentro da categoria hoje, já foi bem polêmico um tempo atrás, que é o teto orçamentário. Eu posso estar sendo enganado pela minha memória, mas anos atrás a Fórmula 1 já tentou algo mais ou menos assim, mas acabou que não foi pra frente. Hoje, depois de uma grande crise financeira que tirou algumas equipes, que tirou algumas montadoras que eram importantes para a categoria e deu uma boa baqueada em algumas que ainda estão na Fórmula 1, a categoria resolveu que o teto orçamentário pode ser uma boa opção para 2021. Eu acho que de fato é uma boa opção para 2021. Mesmo assim, ainda tem resistência de uma equipe ou outra, principalmente equipes ligadas a montadoras. A Liberty já pensa em adotar um teto orçamentário de 175 milhões de dólares para a temporada inteira. Cada equipe teria esse orçamento. Para esse teto orçamentário, ele entraria em 2021, iria até 2025 com uma revisão de inflação no meio do caminho, no terceiro ano, que pelas minhas contas é 2023. Dentro desses 175 milhões não entrariam custo de transporte, custo de funcionários e outras coisas básicas. Contando com isso tudo, o teto cresceria um bocado, mais ou menos para 250 milhões. Mas isso tudo ainda está em discussão entre equipes, as montadoras e a própria Fórmula 1, a Liberty Media, né, que hoje gerencia a Fórmula 1. Hoje eu vou falar muito da Liberty porque é ela que está capitaneando isso tudo, pensando no produto dela, que é a Fórmula 1. Mas o que isso evitaria? Ela principalmente evitaria a disparidade de gastos entre uma Haas, por exemplo, que hoje teoricamente é a equipe mais, ela, a Williams, são as equipes mais frágeis do grid, e uma Ferrari e uma Mercedes, e a Red Bull também, que são as equipes que mais gastam dentro do circo da Fórmula 1. Para você ter uma ideia, esse assunto foi rapidamente comentado no Drive to Survive, tem o link para o vídeo que eu comentei aqui, em algum canto no card. Ele foi rapidamente comentado ali no primeiro episódio, logo no início, mas morreu ali, o assunto ficou por ali. Usando 2018 como referência, a Mercedes gastou mais ou menos 400 milhões de euros para a temporada do ano passado. A Ferrari chegou à casa dos 430 milhões de euros. Falando de uma equipe mediana, a Renault, por exemplo, outra montadora, mas está no meio do grid, gasta um valor mediano. Ela gastou algo muito próximo do teto, dos 175 milhões, 250 milhões, chegou ali nessa casa aí, ficou nessa média. A Renault mesmo admitiu que teria que abaixar, se entrasse o teto, teria que abaixar um pouquinho o seu orçamento, mas nada muito absurdo em relação a Ferrari e Mercedes. Claro que esse assunto de teto orçamentário impacta a categoria como um todo, né? Passa por vários outros assuntos e aí agora eu vou levando alguns desdobramentos disso daí. Algo polêmico, que ajudaria no teto de gastos, não é bem aceito por algumas equipes do grid, nem alguns fãs, é a venda de chassis e vários componentes do carro, que seriam padronizados. Já se fala de freio, eu colocaria câmbio, rodas, parte elétrica do motor, da parte da unidade híbrida, né?
Seriam pontos interessantes para serem unificados e colocados dentro desse pacote para baratear a categoria, né? Mas principalmente a venda de chassis é um ponto bem importante, bem caro. A gente pode tomar como referência a MotoGP. A categoria de 2 rodas tem custos infinitamente menores que a da Fórmula 1. Por exemplo, uma moto custa mais ou menos entre 10 e 15 milhões de euros. A Fórmula 1 gasta 10 milhões de dólares só com a unidade de força. Então o motor e parte toda híbrida, o que empurra o carro. MotoGP tinha muito dessa construção de motos e tudo mais, de protótipos. Chegou a criar um regulamento aberto anos atrás, não deu certo a categoria. Teve que voltar atrás e trouxe essa questão da compra do chassi mesmo, do conjunto completo. Padronizou algumas partes, né, principalmente a central elétrica, foi muito questionado, mas foi algo que barateou demais o custo da categoria. E para quem acompanha a MotoGP sabe qual foi o resultado, foi bem positivo. Como eu falei, a padronização de algumas peças ajudaria demais nos custos, só reforçando freios, rodas, o câmbio seria legal, parte elétrica da unidade de força seria muito bom ser padronizado. É algo que hoje a central eletrônica do carro da Fórmula 1 é padronizada. Hoje ela é fornecida pela McLaren. Seguiria um modelo parecido. Como eu falei, seria legal o câmbio entrar nessa, mas essa já é uma parte que caiu para 2021. As montadoras e as equipes não aceitaram. Claire Williams não curtiu nem um pouco isso. Na minha visão, essa parte de venda de peças poderia ser feita por uma equipe construtora, tipo Williams, McLaren, que teoricamente, são o elo mais fraco dentro do circo da Fórmula 1. Elas conseguem construir, têm uma boa qualidade na construção, poderiam fornecer esse tipo de material, elas já têm essa expertise. Afinal de contas, a Williams já forneceu bateria para a Fórmula E, e hoje a McLaren também já forneceu trem de força para a Fórmula E, já forneceu bateria. Se eu não estou enganado, a bateria hoje da Fórmula E é da McLaren. A Red Bull hoje, a partir do ano que vem, vai fornecer o Aeroscreen para a Fórmula Indy. Então são equipes que são construtoras, elas têm tecnologia para desenvolvimento e conseguem exportar isso para outras categorias. Por que não fazer isso para dentro da Fórmula 1, né? Você pode compensar uma falta de verba com esse tipo de situação, esse tipo de implementação, né? Elas têm o custo da fabricação, mas por outro lado vão fornecer para todas as outras, vão ter um dinheiro entrando em caixa, provavelmente. Primeira coisa que impacta nessa venda de chassis, venda de peças, é justamente a questão de se a equipe compra um chassi, ela não é uma construtora, então ela não pode participar do campeonato de construtores e não pode ganhar a premiação correspondente a ser uma construtora. Para esse tipo de coisa, a minha inspiração vem da época da Guerra dos Pneus. Tinha um campeonato entre Michelin e Bridgestone, não valia premiação, se eu não estou enganado, ou valia uma premiação bem mais baixa, mas tinha ali a briga para ver qual era a melhor montadora de pneus. Então, além do campeonato de pilotos e construtores, seria legal ter uma criação de um campeonato de equipes, que seriam as clientes, e um campeonato de montadoras. Esse aí eu vou explorar mais pra frente. Mas é bom que fique na sua cabeça essa minha sugestão. Então, no caso, quem constrói o próprio carro entra no campeonato de construtores. Quem não constrói o próprio carro, quem só compra peças das outras equipes, tipo uma Haas, que gostaria muito de fazer isso, não construir o próprio carro, tanto que não constrói, ela compra da Dallara e entra no campeonato de construtores assim, ela entraria só no campeonato de equipes. Deixaria esse campeonato de construtores para quem constrói efetivamente seu carro. Outra coisa que influencia demais essa discussão da atual Fórmula 1 é a premiação. Essa é bem complicada. Hoje a premiação é separada de uma forma bem peculiar, bem particular, da seguinte forma. A primeira parte é uma distribuição de... Cada equipe recebe 35 milhões, todas as equipes recebem valor fixo de 35 milhões. A segunda parte é a distribuição de acordo com a posição no campeonato de construtores anterior. Então, cada equipe, por exemplo, do ano passado, de acordo com a ordem no campeonato, recebeu o valor de acordo com essa posição no campeonato. Algo justo, né? Só que daí entram outras premiações que não tem muita explicação nessa conta toda. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren recebem um bônus de construtores. Aí tem mais um bônus de 35 milhões para Mercedes e Red Bull e mais 10 milhões de bônus para Williams. E o último, que é o maior de todos, de 73 milhões para a Ferrari por ser a equipe mais velha da categoria. Esse já é um dos pontos mais polêmicos do próximo Pacto de Concórdia, porque se você olhar a lista, quem recebe mais bônus, quem recebe mais dinheiro, não está querendo abrir mão disso daí. E você já deve imaginar quais são as equipes que não querem abrir mão dessa graninha extra.
A única das grandes que resolveu liberar e discutir essa questão na premiação é a Mercedes. É a única que está disposta a renegociar esses valores. A projeção de premiação feita pelo site RaceFans em março fazia previsão em dólares dividida da seguinte forma: a Ferrari deve receber 205 milhões, a Mercedes ficaria com 177 milhões e lá no final da tabela a Racing Point ficaria com apenas 59 milhões, quase 3,5 vezes a menos que a Ferrari. Eu destaquei a Racing Point porque hoje a Sauber, que está naquela tabela ali, virou Alfa Romeo e tem o apoio do grupo Fiat. Já mesmo no ano passado isso já acontecia. E a Toro Rosso tem o apoio da Red Bull, de forma semelhante ao da Alfa Romeo com o grupo Fiat. Pensa num cenário sem Fiat, sem Red Bull, a gente retorna ao início da década passada, da década de 2000, início de 2010, em que sem esses apoios, Force India, Minardi, Sauber sofriam, penavam para ficar na categoria. A própria Williams mesmo com esse bônus de 10 milhões, pena um pouco para ficar na categoria. Outro ponto de desequilíbrio nos últimos anos foi a questão do balanço de performance entre os motores, ou as unidades de força. Ficaram claros os problemas que a Honda teve em relação para tentar alcançar a Mercedes, Ferrari e Renault. Isso sem entrar muito no fato da Ferrari e da Renault alcançarem a Mercedes. Na minha visão, o balanço de performance das unidades de força deveria ser introduzido para balancear melhor o grid, agrupar mais o grid e aumentar essas disputas. Nesse quesito, a Fórmula 1 tem algumas opções de sugestão. De fato, a única categoria que tem um balanço de performance de motor é a Indy. Esse balanço de performance funciona quando a Indy percebe uma disparidade de força entre uma montadora e outra, ela dá concessão para que está mais fraca chegar na que está mais forte. Ou então, quando uma montadora está se sentindo prejudicada, a Indy analisa o pedido, se ela concordar, ela libera, a montadora vai lá, faz alterações e aí entra tenta chegar mais próximo uma da outra, né? Essa é a briga entre Chevrolet e Honda. Não é briga no modo de dizer, porque as duas têm uma relação muito amistosa e muito saudável. Dentro dessa concessão toda, a Indy ainda tem uma certa limitação. Cada motor tem que atingir uma quilometragem mínima, e se não atingir essa quilometragem mínima, a montadora perde pontos no campeonato de montadoras. Não prejudica piloto nem equipe, e nesse ponto aí é o elo mais fraco da corrente, e não deveria ser punido por um problema que não foi causado por eles. Justamente por isso que eu sugeri uma implementação de um campeonato de montadoras. Então, prejudica a montadora, não piloto e equipe. Não pune com posições no grid quem não foi responsável por um motor que não aguentou a quilometragem mínima. No Mundial de Endurance, como eu falei no vídeo passado, tem um balanço de performance de carro, mas que poderia perfeitamente ser adaptado para os motores, né? Esse BOP é feito em 3 situações: avaliação de resultados, por determinação da FIA, ou então por um pedido da montadora. Na MotoGP tem um sistema de concessões que eu acho que é um dos mais interessantes hoje aplicado em todo o cenário do automobilismo ou motociclismo mundial. Essas concessões são definidas por pontos. Vou explicar agora o sistema certinho. As montadoras são divididas em 2 grupos. Primeiro, que é a das montadoras mais fortes, ele tem motores congelados no início da temporada. Cada moto tem 7 unidades por temporada, unidades de potência, de força, o motor mesmo. E apenas 5 dias de testes com os pilotos titulares. O segundo grupo, que é o das montadoras mais fracas, pode desenvolver os motores ao longo do ano. Cada moto tem 9 unidades, 9 motores por temporada. Os testes são liberados, mas com apenas uma limitação. São 120 pneus por piloto ao longo de todo o ano. A mudança de uma montadora do segundo para o primeiro grupo ou vice-versa, ela acontece de acordo com os pontos, como eu falei no início dessa explicaçãozinha. Ponto de mudança são 6 pontos. A montadora que atingir ou deixar de atingir os 6 pontos, ela vai de um grupo para o outro. Se a montadora estiver no segundo grupo e atingir os 6 pontos ou ultrapassar os 6 pontos, no ano seguinte ela vai para o primeiro grupo, com aquelas limitações todas. Se por acaso a montadora está no primeiro grupo, não atingir os 6 pontos, ela desce para o segundo grupo de volta para ter o direito, no ano seguinte, né? Para ter o direito de poder melhorar sua unidade de potência e tentar retornar para o primeiro grupo. Na minha visão, a Fórmula 1 poderia misturar um pouco desse sistema de concessões da MotoGP com as
sistema da Indy, criando um novo sistema, ou usando descaradamente, que nem fez com o sistema de punição, copiou da MotoGP, né? Só alterou algumas coisas, poderia fazer esse tipo de situação e implementar no campeonato dela. Outro ponto que tem sido muito batido é o novo formato de final de semana. Particularmente eu gosto muito do atual formato. Mesmo assim, a Fórmula 1 poderia pensar em usar o campeonato de esportes para testar esses novos formatos. Justamente pelo custo, né? Você não envolve... O custo de um campeonato de esportes é infinitamente menor do que você testar isso na pista de fato, né? Até porque você tem um nível de pilotos basicamente parecido, muito mais equilibrado até que o da Fórmula 1. Ficaria muito mais tranquilo de testar uma situação dessa de formatos novos para o final de semana. Mesmo assim, eu gostaria que a Fórmula 1 tivesse um evento extracampeonato diferente, para dar uma mexida, chamar mais atenção para a categoria. Valendo só uma premiação, não precisa nem contar pontos para o campeonato. Pega a corrida de Mônaco, que já tem um formato diferente, e aproveita e testa isso em Mônaco, por exemplo. Claro que é uma pista muito radical de fazer um teste, mas poderia fazer um teste em Mônaco, em outro lugar, Monza, que são extremos, né? Lembrando que essa questão de alteração do formato do final de semana tem como principal ponto o alvo, né? O principal é essa classificação atual, que é formada por Q1, Q2 e Q3. Se faz um tempo que você não acompanha a Fórmula 1, a classificação começa pelo Q1, no final do Q1 sai os 5 piores, no final do Q2 sai os outros 5 piores, e aí pro Q3 ficam os 10 melhores, que disputam a pole. Na minha visão, esse formato classifica os melhores mesmo, do final de semana, mas de vez em quando dá uma zebra aqui e ali, uma equipe grande cai no Q1, cai no Q2, isso é bacana, é legal, eu gosto desse formato demais, eu acho bem interessante. 2 formatos antigos chegaram a ser estudados para retornarem. Primeiro é o de tentativas únicas de volta, acho que ele foi implementado lá em 2004, 2005, eu vou ser bem sincero que eu não lembro exatamente quando ele foi implementado, mas ele funciona assim: na sexta-feira usa a ordem do campeonato, cada piloto nessa ordem sai para fazer sua tentativa e só tem uma tentativa de volta rápida. No sábado usa-se os tempos da sexta de forma inversa como referência, e aí aí que sai a pole de fato. Também, novamente, só tem uma tentativa de volta. O outro formato era aquele de 1 hora, que os pilotos tinham basicamente 4 tentativas de voltas, eram 12 voltas, vai dar mais ou menos 4 tentativas de voltas rápidas, isso em 1 hora. Só que o treino basicamente tinha ação nos 15 minutos finais, então por isso que foi pensado nesses formatos aí. Primeiro aquele que eu falei agora há pouco, de Q1 e Q2, sexta e sábado, e aí chegou no formato que a gente tem hoje de Q1, Q2 e Q3, que eu acho perfeito. O que poderia ser usado para complementar esse Q1, Q2 e Q3 é o que a MotoGP também faz nos treinos livres dela. Lá na MotoGP só tem Q1 e Q2, então os tempos do treino livre 1 ao treino livre 3 classificam direto os 10 melhores para o Q2. Os pilotos com os piores tempos caem no que seria a repescagem, que é o Q1, e aí os 2 melhores do Q1 vão para o Q2. Mas as opções mais prováveis e que tem tido maior estudo nos últimos tempos aí são umas que eu particularmente não gosto, que são de uma classificação na sexta para uma corrida de classificação no sábado, que aí define o grid para a corrida principal no domingo. É um formato usado nos GTs, nas categorias de GT, mas eu particularmente não gosto. Lá ainda tem a questão nos categorias de GT dos toques, né? Então, volta e meia tem um toque ou outro, mas a corrida de classificação não costuma ser muito animada, não. É tipo a corrida 1 da Fórmula 2. E a outra opção é de 2 corridas no final de semana, a segunda com o grid parcialmente invertido ou todo o grid invertido. Que eu acho um bocado injusto, assim, sei lá. Se vai inverter o grid, por mim, inverte o grid inteiro. Mas ainda assim acho injusto. A próxima opção eu li uns anos atrás de algum jornalista, algum comentarista de Fórmula 1 aqui do Brasil. Eu achei bem interessante, eu sou sincero que eu não lembro quem foi que escreveu, mas particularmente eu vi essa opção pipocando em vários lugares depois que eu li desse jornalista. A Fórmula 1 poderia investir em um evento único de apresentação dos carros e das equipes para a temporada. Pega um estádio aí na Europa ou em algum outro lugar e apresenta os carros antes da pré-temporada começar. Se vai fazer ali dias antes da pré-temporada mesmo, tipo, vamos fazer esse evento um dia antes de começar a pré-temporada. Já aproveita e chama para pré-temporada para a galera ficar de olho nisso. Faz no autódromo que vai receber a pré-temporada. Ultimamente tem sido Barcelona, é uma boa praça
e normalmente é um dos lugares mais quentes da Europa no início do ano. Usaria a ordem do campeonato de construtores de forma reversa, né? E aí ia apresentando, sei lá, que nem no ano passado, da Williams até a Mercedes. Pelo menos venderia direitos de transmissão, sei lá, aproveita e chama a categoria, faz um evento lá de 2 horas em cima disso, pensa nos breaks aí entre, sei lá, a cada 2 apresentações, tem um formato bem interessante para apresentar a categoria, os carros da categoria ao longo do ano. Tá certo que esse formato atual pinga a apresentação aqui e ali, mas esse você geraria muito mais mídia, porque ultimamente só sai foto na internet, nas redes sociais das equipes e morre por ali. O calendário da Fórmula 1 podia ter fases melhores definidas. Hoje ela passa 2 vezes por cada continente, mais ou menos isso. Pode fazer como a MotoGP faz hoje, passa basicamente uma vez por cada continente. Por exemplo, podia começar na Ásia, na Oceania, vem para as Américas, que já passou o período de inverno rigoroso, aí vai para a Europa e termina no Oriente Médio. Tiraria Mônaco da data de Indy 500, provavelmente, deixaria a logística mais barata, a categoria passaria uma vez só por cada continente. Outra coisa que podia voltar é o terceiro carro. A última vez que isso aconteceu, a categoria permitia um terceiro carro nos treinos livres de sexta-feira, sempre conduzido por piloto de testes ou então um piloto novato. Foi daí que surgiram alguns nomes aí, como Robert Kubica, como Sebastian Vettel. Os dois vieram da BMW Sauber lá em 2006, 2007, mais ou menos nessa época. Poderia ser para um piloto convidado, sei lá, por exemplo, o Grande Prêmio do Japão, que hoje a Toro Rosso vai trazer o piloto japonês lá, não precisa tirar especificamente Pierre Gasly, Daniil Kvyat de seus carros, bota o japonês para correr num terceiro carro, quem sabe correr até a corrida. A Indy e a MotoGP fazem muito disso, principalmente a MotoGP, tem muito do piloto convidado e é bacana, tem uma terceira moto lá, tem um terceiro carro na Indy, mas como eu falei, isso impacta nos custos, e as duas são infinitamente mais baratas que a Fórmula 1 para ter esse tipo de liberdade. Lá em 2006 e 2007, o terceiro carro também podia ter uma pintura diferente dos carros que estão correndo a temporada toda. Nessa época, o grande destaque era sempre a Bar com o Anthony Davidson, que eles aproveitavam muito bem essa possibilidade de uma pintura diferente no terceiro carro. Que falando nisso, a Fórmula 1 podia liberar as pinturas diferentes, né, para a temporada toda. Na minha visão, essa liberação de pintura diferente permite até, inclusive, patrocinadores diferentes, patrocinadores pontuais. Hoje, uma equipe que não tem patrocínio master, Haas e McLaren, por exemplo, permitiria que entrassem patrocinadores menores ali numa etapa ou outra, ocupando aquele espaço que hoje está vazio. Poderia, de repente, ajudar em ações de marketing, dando visibilidade maior para a categoria. Sei lá, o patrocinador vai botar a marca dele lá no GP dos Estados Unidos e quer fazer uma ação também no GP dos Estados Unidos. Pô, isso aí chama mídia espontânea pra caramba, né? É bem bacana. Esse vídeo ficou grande pra caramba, demorei pra caramba pra gravar. Tem vários pontos polêmicos aí, mas é aquela pergunta básica de todo final de vídeo. Qual que é a sua opinião sobre esses assuntos aí? Dê a sua opinião também. Quais são as ideias que poderiam melhorar a Fórmula 1, por exemplo? O que você gostou ou desgostou desse vídeo? Aproveita, comenta aí. Reforça o recado lá do início do vídeo. Curta o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é extremamente importante pra gente. Tem as outras redes sociais do Liguem Seus Motores, Facebook, Instagram, nas duas como @Liguem Seus Motores. Segue a gente por lá também. Essa sua ajuda de curtir o vídeo, assinar o canal, é muito importante, que a gente está atrás do endereço personalizado aqui no YouTube. Então curte e principalmente se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Fique ligado com a gente.